científico que eu fiz para o Silance, que é um congresso internacional de engenharia. E esse artigo aqui, você vê, ó, tem 11 páginas, sabe, é rapidinho. Então, e isso é uma das vantagens. A gente chega e foca direto no assunto, né? Não fica enrolando, fazendo um monte de coisa para depois chegar e deixar só na biblioteca. Então, a gente faz um artigo que tem mais visibilidade. E o que acontece? Sempre quando a gente faz um artigo científico, ele tem uma quantidade limitada de páginas. Não pode ser como o TCC tradicional, 100, 200 páginas, porque isso é publicado num congresso, né, ou numa revista. E aí você tem um limite, mais ou menos umas 15 páginas, assim. Então, muda de revista para revista, mas fica em média 15 páginas. Então, não pode extrapolar muito disso. Então, a gente tem que ser bem objetivo, né? Chegar e focar direto no que precisa. Aqui no artigo, eu deixei aqui para vocês darem uma olhada, basicamente desse mesmo jeito aqui que você vai fazer, só que você vai fazer no molde da Facamp, né? Que eles já definem o arquivo, tudo, vocês baixam, né? Então, aqui eu coloquei o título principal, depois coloca todos os integrantes do artigo, o orientador é sempre o último. Aí tem essa seção que é abstract, é tipo um resumo. É um resumo principal de tudo o artigo. Então, o que acontece? A primeira coisa que o cara vai ver é o título. Então, baseado no título, ele lê o resumo. Aí, se interessar para ele, ele termina de ler tudo certinho, entendeu? Então, o título tem que ser um gancho. A gente vai colocar um título inicial, vai colocar um abstract, né, o resumo inicial, mas sempre no final de tudo, né, terminou o artigo, tal, a gente volta a reler e refaz esse resumo e refaz o título, porque o título é um gancho. Tem que ser algo assim que chame a atenção. E sempre aqui no abstract, nesse resumo, eu vou ter praticamente tudo que eu fiz, né, de uma maneira resumida, os dados, o que eu cheguei, entendeu? E o resultado. Então tem que estar tudo isso daí nesse resumo. E tem também as keywords, que são palavras-chave. A gente vai colocar umas 5, 6 palavras-chave. Isso daqui também é importante, porque acaba indexando o nosso trabalho, entendeu? Então, quando a gente chega, submete lá para uma revista, por exemplo, congresso, todas essas keywords já são indexadas na revista como palavra-chave. Então, se alguém procura inteligência artificial, FPGA, já vai cair direto no nosso artigo. Aí tem a introdução. Aqui eu mudei um pouco a forma que eu fiz, né? Que eu vou falar para a gente fazer, né? Porque você já tem um pouco mais de experiência, você pode chegar e dar uma mudada. Mas a gente vai fazer no modelo tradicional que eu vou mostrar para vocês. Então, eu coloquei uma introdução. Nessa introdução, o que eu faço? Eu vou simplesmente falar, abordar sobre o meu tema. Então, eu abordo sobre o meu tema e o que é interessante? É interessante ter muita citação. Então, eu tenho muita referência bibliográfica na minha introdução, nas referências. Por quê? O nosso trabalho não parte do zero. Ele parte em cima de vários outros trabalhos, vários outros pesquisadores. Então, eles servem como argumento de autoridade. Se a gente não fizer isso, nenhuma revista aceita a gente. Então, tem todos uns macetes para colocar, né? Toda uma metodologia. Então, introdução, eu começo a falar sobre o tema, abordar sobre o tema, né? Quem desenvolveu, quem estudou, como que funciona, como está no dia de hoje, né? Tudo isso daí. E pode ver, ó, que eu vou relacionando toda a referência, né? Então, esse trecho aqui, ó, é referente a esse autor. Esse outro texto é referente a esse autor. E uma coisa importante é a gente deixar na forma da BNT, né? Então, quando eu tenho a referência no final, é dessa forma aqui que eu escrevo.
Quando eu tenho uma referência e está intermediária, né, logo no início, já é de outra forma. Então, vocês têm que seguir certinho na BNT para ver como você faz o tipo de referência. E eu vou sempre observar se a referência está do lado certo. Uma coisa aqui está escrito Lecan et al. Alguém sabe o que significa esse et al aqui, et al aqui? Mas quando que eu uso isso daí? Perfeito, garoto, perfeito. Então é o seguinte: se eu tiver até 3 autores, eu coloco o nome de todo mundo. Todo mundo. Eu cito todo mundo aqui, certo? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho 2 autores, citei o Garcia, né, o Delacres, né? Aqui, ó, tá Herol, então com certeza é mais de 3. Eu cito, tá vendo? Aqui, ó, Herol, é mais de 3. Então, até 3 artigos eu coloco o sobrenome de todo mundo. Acima de, acima de 3 referências, né? Eu já coloco Herol, porque daí eu sei que são várias outras pessoas. E aí eu coloco apenas o primeiro autor e Herol. Tudo bem? Alguém sabe a diferença de primeiro, segundo, terceiro autor? Isso, mas o que significa primeiro autor? Exato. Quando você coloca o primeiro autor, é praticamente ele que escreveu a grande maioria do artigo, entendeu? Então, quando você coloca numa ordem, primeiro autor é praticamente quem escreveu tudo, praticamente, né? É claro, você tem a ajuda dos outros autores, mas o primeiro autor é o que colocou mais a mão na massa. Tá bem? Aí aqui, ó, eu comecei a falar um pouco sobre as redes convolucionais, tudo isso daí, né? Que daí eu continuo com uma citação, mas aí eu já começo a falar sobre o meu trabalho, né? Eu começo a falar do meu trabalho. Lembra de rede neural que nós estudamos? Ó, isso daqui, rede neural convolucional. Peso vezes entrada, mais bias, mais função de ativação, tá vendo? Tudo isso daí. Então a gente relaciona a parte matemática também, né? A arquitetura, como é feito, tá vendo? Tudo isso daqui, do jeito que nós fizemos ali. Tá vendo? Falo da parte matemática, então eu vou bem focar esse tipo de coisa com você. Aí aqui, ó, eu estou falando sobre o FPGA. Eu já estou falando sobre o desenvolvimento, as ferramentas que eu estou utilizando. Isso daqui já entra na parte de materiais e métodos. Então, o que, que eu vou fazer com vocês? Com vocês, eu vou deixar já os temas fixos, né, para facilitar, porque muitas vezes você ainda não tem aquela experiência. Então, a gente vai trabalhar os temas fixos. Em cada parte, a gente vai montar aquilo ali organizando, estando tudo certinho, revisando e tal. Aí, em materiais e métodos, simplesmente tudo que você fez, tudo que você usou. Ah, quais materiais você usou? Você usou esse. Usei essa placa, usei esse software, né? Qual que é a metodologia? Que tipo de sistema? Tudo isso entra em material e método. E aí, ó, você vai especificando tudo, ó. Aqui, desenvolvimento de processador, algoritmo, né? Tudo do jeito que você fez. Tá vendo? Aí depois tem resultados, né? Baseado em toda aquela metodologia que nós fizemos, que resultados eu tive? Aí mostra os resultados e as conclusões. Basicamente é isso, né? E outra coisa importante, nas referências bibliográficas, pode ver aqui, tem que estar conforme a BNT. Então, está tudo em ordem alfabética e, obrigatoriamente,
todos os autores que você colocar aqui na referência tem que estar no seu artigo. Você não pode, por exemplo, você pega o Lecan, coloquei lá no meu artigo em referência a Lecan. Se você colocar o nome aqui e você não deixar ele em alguma parte do seu texto, fazendo a referência dele, está errado. Aí a banca vai chegar e falar isso para você, entendeu? Então, eu sempre passo um pente fino no final, antes da defesa, vou pegando os erros, aí eu vou falando que tem que ir alterando, né? Mas fazendo do jeito que eu vou falar, cara, não tem erro. Aqui, né, eu deixei aqui, como escrever um artigo científico, né, seções do artigo científico, é isso daqui que nós vamos utilizar, né? Então a gente vai seguir à risca isso daqui. Por quê? Porque vai facilitar vocês, né? Vai facilitar vocês. Então, vocês estão fazendo o TCC-1. No TCC-1, a gente tem que chegar praticamente até revisão bibliográfica, tudo bem? Revisão da literatura. Então, a gente tem que estar com esses 3 prontos, de preferência já ter entrado em metodologia. Se você chegar no final do semestre, não tiver com essa metodologia bem avançada, aí você vai ter mais trabalho no TCC2. O ideal mesmo, já que, né, a gente está em grupo, tudo assim, é a gente sair desse TCC1 já com metodologia. Faltando o quê? Faltando para o TCC2 alguma complementação da metodologia, resultado de discussão, para a gente chegar a finalizar. Então, o que vocês têm que fazer nesse primeiro momento? Vamos focar nesses 4 aqui: resumo, introdução, revisão, né, da literatura e metodologia. Então, a gente vai focar nesses 4 primeiros aqui. E aí, no semestre que vem, a gente vai focar o quê? De novo na metodologia, dar uma modificada, dar uma arranhada, dar uma melhoria, para depois fazer essas outras partes aqui, que eu vou explicar. Então, como que funciona o resumo? O resumo é a primeira coisa que a gente vai fazer, mas depois que nós fizermos o artigo inteiro, a gente vai chegar e modificar. Por quê? Porque aqui no resumo, que é o nosso abstract, tá vendo? Lembra que isso daqui é uma propaganda nossa, é um gancho, né? É um gancho. O que é o gancho? O título e o resumo. Então, a gente faz inicialmente para a gente ter uma ideia do nosso trabalho, como a gente está fazendo, mas no final do artigo, já tendo elaborado, tendo feito as modificações que eu falei, aí a gente chega e muda o resumo, deixa bem melhor e o título também. Tudo bem? Então, esse resumo é início. Então, o que vocês vão fazer? Vocês já têm um título inicial, né, que no final a gente pode até mudar esse título para ele ficar mais chamativo, né? Então, vocês vão colocar o título, vão colocar os nomes dos autores e vão colocar um abstract, um resumo do seu trabalho. E baseado no resumo, vocês vão colocar o quê? Umas 5 palavras-chave, que são palavras que estão indexadas no seu texto. Feito isso, a gente vai na introdução. O que é a introdução? Qual que é o problema de pesquisa? O que você quer resolver? Qual a dor do cliente, né? Você quer resolver? Eu estou com um problema no abastecimento de água, né? Eu estou num problema no sistema supervisório. Então, qual que é o problema? O que você quer resolver? Como que funciona? Baseado nesse problema, né? No que você quer resolver, com certeza já teve várias outras pessoas pensando no mesmo problema, dando algum tipo de solução a esse problema. É aí que entra a revisão da literatura, que é o quê? A gente procurar vários artigos falando sobre aquilo. Ideal, a gente tem que ter na faixa de 20, né? 25 referências. Menos que isso fica ruim. E referências boas, né, para o nosso tipo de trabalho, é artigo científico.
Você pode usar vários sites, né, para buscar artigos científicos. Você pega, por exemplo, o Google Acadêmico tem muito artigo, tudo indexado. Então, aqui, você, na introdução, você vai falar qual que é o problema de pesquisa que você quer resolver. Na revisão da literatura, você vai pegar pessoas que estão falando sobre aquilo, né? O que está sendo feito, e aí você vai respaldar, você vai pegar todo esse trabalho científico feito por esses pesquisadores e você vai fazer uma contribuição. Vocês lembram quando a gente fez aquele a, aquele sistema de classificação no celular, que eu disse para pegar laranja, esse tipo de coisa? Então, a gente tinha laranja, tinha vários tipos de laranja para classificar. Então, você lembra que eu mostrei um artigo científico? Aquele artigo científico a gente pegou lá da USP, então os pesquisadores da USP fizeram aquilo, fizeram de uma forma, e o que a gente fez? O que a gente acrescentou? O que a gente evoluiu o trabalho dos caras? Né? A gente construiu modelos de inteligência artificial para fazer o que eles fizeram. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer uma contribuição. E como que é a nossa contribuição? A gente vai fazer através da metodologia. Então, a metodologia vai falar como que eu resolvi o problema, como que você chegou, que tipo de material eu usei, que tipo de ferramenta, como que ficou a arquitetura, como que eu desenvolvi, o que eu trabalhei, como que eu fiz. Isso é extremamente importante, o ponto que você iniciou e o ponto que você chegou, e ver, ó, eu consegui resolver o problema, né? Resolvi, não resolvi, qual foi a situação? Que apresentou? Que resultados eu obtive? Aí, esses resultados têm a parte direta aqui, que a gente pode até colocar junto, resultados e discussão. Muitas vezes está resultados e discussão, tudo junto. Então, baseado na metodologia, eu consegui uma coraça de 98%, eu consegui um ganho computacional, eu consegui fazer um sistema embarcado, eu consegui fazer a melhora disso, entendeu? Então, você vai mostrando o que você chegou, onde você chegou e como você chegou a isso, né? Qual a vantagem de ter conseguido isso? O que você mudou, né, de pesquisa? O que você acrescentou no trabalho dos outros pesquisadores? Aí tem os agradecimentos, que dependendo do tipo de revista a gente não coloca, e as referências bibliográficas, que são extremamente importantes. Tudo que eu chegar e pesquisar, eu tenho que referenciar. Então, nesse primeiro momento, né, os anexos aqui nos finais são tabelas, código de programa, né, que eu coloco, mas em artigo a gente não costuma colocar isso. Como a gente vai fazer artigo e não TCC normal, se fosse TCC normal de 200 páginas, 150 páginas, a gente ia colocar anexo. Como é artigo, na faixa de umas 20 páginas, não passando disso. Então, não vai ter anexo. As referências sempre citar. Então, nesse primeiro momento, a primeira coisa de trabalho que vocês vão fazer é fazer o resumo, né? Que é justamente isso. Eu quero um título, eu quero aqui um abstract, né? Um resuminho, e as palavras-chave. Baseado nisso, montar a introdução, né? E como que eu monto a introdução? Você tem que buscar essas referências. Então, você tem que ir lá no Google Acadêmico e procurar artigos relacionados ao seu trabalho. Então, você vai pegando lá artigos relevantes. E o que são artigos relevantes? Os últimos 5 anos. Quanto mais atual, melhor. Quanto mais atual, melhor. Você só vai pegar artigo muito antigo só se ele for extremamente importante. Por exemplo, você pega aqui, ó, nas referências, né? E eu estou falando aqui do Lecan, né? Estou falando do Faraday, são caras assim da parte de inteligência artificial que eles são os papas do assunto, você entendeu? Pode ver que é um artigo de 1998, mas você pega o Lecan, o cara basicamente ele desenvolveu a arquitetura mais atuais
inteligência artificial. Então, não tem como você chegar e não citar um Lecan, entendeu? Se você chega numa banca, está falando de IA e não tem uma citação do Lecan, né? Aí você fala, pô, como o Lecan não está aqui? Porque o cara é extremamente importante. Mesma coisa a gente está falando de FPGA, e você não falar sobre design, né, de arquitetura do Pedroni. Então, ó, que é de 2004. Só que são papas, o cara é do MIT, tá vendo? Então, são caras assim, top. Então, tem que ter. Mas aí eu vou falando com cada equipe o que é importante ou não. Então, tem que ter na faixa de uns 25 artigos, e artigos bons, né, para a gente chegar e relacionar. Perguntas, pessoal? Boa pergunta, Lucão. Seguinte, você vai lá no Google Acadêmico, ó, deixa eu colocar aqui, ó, Google Acadêmico. Não trabalha com o Google normal, hein, pessoal? É sempre site indexado. Então, você vai pegar, por exemplo, entrar no site da biblioteca da Unicamp, né? Você vai pegar a biblioteca da USP, que são indexados em artigos próprios para isso, né? Que são repositórios oficiais. O Google Acadêmico também. Pode ver que já muda tudo, né? Aí eu quero trabalhar com que, por exemplo, rede neural convolucional. Pesquisei aqui, ó. Tá vendo? Você tem 15.100 resultados de rede neural convolucional. Olha quanto, olha quanto. Como que você vai chegar e fazer uma primeira limpa? Olha só. Primeira coisa importante, tem que ser trabalho recente, tá vendo? Então, guarda assim, pô, Caetanão disse os 5 últimos anos. Então, você vai procurar os 5 últimos anos. Outra coisa importante é citação, né? E quanto mais citado, melhor. Quer dizer que ele está sendo referenciado muitas vezes por outros pesquisadores. Tipo, você tem aqui uma rede neural convolucional, quem fez esse artigo, o Vogado e Araújo, e ele foi citado por 11. Você tem esse outro aqui, ó, um estudo sobre redes neurais convolucionais, né, na detecção de pedestres, pelo Vargas e Pais, e esse foi citado por 110 pessoas, tá vendo? Então, sempre vai procurar maior número de citações, nomes, né, temas que seja relacionado ao seu trabalho e os últimos 5 anos. É sempre assim. Tudo bem? E artigo científico, ó, artigo científico. E isso é extremamente importante. Você não vai ficar pegando TCC, você entendeu? Porque não é profissional. Quando você trabalha numa área de P&D grande de empresa, você vai procurar patente, vai procurar artigo científico. É assim que a comunidade científica se comunica com os demais pares, né? Tudo através de artigo, não é por TCC. Por isso que com vocês eu não quero fazer TCC normal que o pessoal faz, porque não dá visibilidade, o negócio fica parado lá na biblioteca, né, e não serve para muita coisa. Agora, quando você chega, já cai no artigo científico, você já está trabalhando com a área de P&D, ABNT, você está testando vários tipos de arquiteturas, vários tipos de escritas diferentes, entendeu? E é muito mais direcionado. Você não fica com 150 páginas fazendo enrolação, entendeu? Você já vai direto ao assunto, porque artigo científico é isso, revista tem parte, né? Tem espaço limitado. Ó, você tem que falar sobre o seu trabalho, você tem aqui 11 linhas, 11 páginas, né? Nessa daqui, você tem 15. Por isso que eu vou colocar na faixa de umas 20 páginas, não passando disso. Não pode extrapolar 20 páginas de jeito nenhum, porque dificilmente você vai conseguir entrar, fazer uma publicação numa revista com, com 20 páginas, para mais, entendeu? Não existe isso, é limitado. Você chega num congresso, né? Chega numa determinada revista
já vai estar limitada a quantidade de páginas, já vai estar lá assim, ó, eu quero que você faça nesse molde, então já vai ter o molde certinho para fazer, você já vai chegar e baixar para cada revista, para cada congresso, um modelo, tipo esse modelo aqui. Você tem que fazer todo o trabalho em cima desse modelo e não pode extrapolar o número de páginas. Se extrapolou o número de páginas, a revista já corta você. Mais perguntas? Nenhuma pergunta, pessoal? Tranquilo? Caetano, tem uma pergunta. Diga. Em relação ao nosso tema, né, o meu e do Luca, a gente estava com uma dúvida se, por exemplo, nessa questão agora do artigo, né, basta eu só comparar, tipo, métodos assim e chegar numa conclusão para escrever o artigo, ou tem que necessariamente criar alguma coisa nova, algum método novo? O ideal para o tipo de trabalho nosso é você desenvolver algo novo. Você pode comparar a metodologia, mas você tem que fazer algo novo. Se chegar na sua banca de TCC, você como engenheiro só comparar método, o cara vai querer bombar você na banca. E eu não vou deixar fazer isso, entendeu? Então eu já vou falar e já vou marcar tudo que está fraco no seu artigo antes de defender. Por quê? Porque eu sei exatamente o que os caras fazem para puxar seu tapete, onde vai puxar tudo. E se você não fizer um trabalho de engenharia, é isso que eles querem, né? Não adianta, os caras vão reprovar você, você entendeu? Então, a Certo, gente sempre vai ver o que vai chegar e fazer com esse tema. O que você vai conseguir fazer? Tem que ter modelo, pode comparar? Tá. Você lembra quando a gente montava os nossos notebooks? Eu colocava uma base de dados, você tinha que chegar, resolver, montar uma arquitetura, dar uma solução. E o que eu tinha? Eu pedia assim, ó, eu quero 5 modelos, né? Então, o que você está fazendo? Você tem um modelo, né, atual, muitas vezes que você está falando para comparar, e você desenvolveu uma arquitetura nova, montou um modelo novo, está dando uma acurácia nova, assim, entendeu? Sempre sim, isso. Você não pode simplesmente chegar e comparar um trabalho com o do outro trabalho, não. Aqui na engenharia, obrigatoriamente, você tem que dar uma contribuição, você tem que aplicar ferramentas de engenharia que você utilizou, né? Nesse caso nosso, a parte de IA. Então, você quer comparar modelo, você vai comparar modelo. Você vai comparar os modelos, mas principalmente com o seu, e mostrar o que avanço você teve perante os outros. Então, por exemplo, tem aquela base de dados, aí eu falo, ó, eu quero que você me dê uma acurácia melhor possível que você possa ter, no menor custo computacional, e eu quero que você compare com 5 modelos de IA. E é que muitas vezes a gente já fez um monte de coisa assim. Aí você vai encontrar os modelos, vai ver, eu usei um SVM, deu acurácia de tanto. Eu usei uma regressão logística, deu tanto, né? Usei uma rede neural, deu tanto. Eu usei uma convolucional, deu tanto. É justamente isso. Isso dá um trabalho de engenharia. certo. Beleza. Mais perguntas? Opa, Caetano, é mais específico do meu caso mesmo, tá? Deixa eu até pegar aqui. O Pedro Grosso, ele tinha mandado um e-mail para mim, aprovando o tema, tudo certinho, certo? E aqui ele falou, uma coisa que eu até queria conversar com você, ele falou, claro, Guilherme, está aprovado, mas lembre-se, para validar a IC como TCC, você deve entregar a versão do final do trabalho até o final do semestre. Mas assim, eu não tinha falado para ele que ia ser o IC, né? Eu tinha falado para ele que ia ser uma temática que veio da IC, né? Enfim, não sei se ele entendeu errado. Eu só queria entender se você achar melhor de conversar sobre isso depois. Mas eu só queria entender, tipo, no final eu deveria fazer que nem todo mundo e, tipo, fazer só metodologia esse semestre que vem a gente faz a parte bruta, ou eu já deveria fazer a parte bruta nesse semestre Não. mesmo? O seu caso é até interessante para servir de exemplo para o pessoal. Você Aham. está numa situação diferente.
porque você já está fazendo uma iniciação científica. Iniciação científica, obrigatoriamente, você já tem que ter um artigo, entendeu? Já no TCC, eles querem aquele trabalho de TCC de 150, 200 páginas, que eu sou contra isso. Eu não acho legal, não acho produtivo, porque você não publica esse tipo de coisa, entendeu? Então, o que o pessoal está fazendo, né? Que eu estou falando aqui, vai fazer do jeito que você está fazendo. Tem que ser um artigo científico. No seu caso da IC, você vai fazer, né? Na verdade, todo mundo vai fazer isso. A diferença é que o pessoal de TCC1 vai chegar até metodologia. E o pessoal de TCC2 vai continuar de metodologia até a parte de resultados e discussões. Referências já tem que ter, tudo certinho, né? Então, primeira parte, resumo até metodologia. Segunda parte, de metodologia até o final, que são resultados e discussões. No seu caso, como você já quer ter SC, a gente vai pegar todo esse trabalho que você já fez, que já está pronto, e simplesmente colocar nesse molde de escrita. E aí você pode me procurar lá na sala, né? Marca um dia lá comigo, e a gente já vê isso daí. E você me manda o que você fez. Vou mandar. Acabou da reunião, eu já te mando que tá com... O estudo tá bem bacana, você vai entender bem, tipo, o que eu estudei até agora. Eu adorei, você fez um trabalho muito legal. Pessoal, o Salim, ele desenvolveu uma parte de TCC que eu achei show de bola, que é justamente que no futuro, que pode ser até continuação para o TCC, você vai conseguir detectar vídeo, né, fake, áudio fake. A ideia é fazer isso esse semestre, né? Tipo, desenvolver essa ferramenta que, tipo, detecte. Basicamente o estudo que eu vou mandar para ele, todas as ferramentas que eu estudei, os métodos de clonagem de voz e como isso impacta, né, a indústria artística até agora. Olha que legal, você entendeu? Olha quanta coisa você tem, né? Hoje em dia você monta e eu gravo voz sua, uma parte da voz sua, tiro algumas fotos sua, eu consigo montar um vídeo, fazer um monte de coisa com a sua voz. Lembra que eu falei para vocês, eu recebi para periciar aqui lá do TRT2, o Tribunal Regional do Trabalho, justamente um vídeo e áudio, né, com áudio que parecia ser falso, né? Então o juiz mandou para eu analisar. E os caras hoje inventam tudo. Então, pessoal, essa parte de IA que você está, que a gente está trabalhando, é uma área muito top. É a melhor área assim, que tem no momento. E os trabalhos que vocês vão fazer, principalmente artigo nosso, a gente vai ter uma visibilidade legal, vai dar para trabalhar uma visibilidade legal, né? E é uma área que eu adoro, que eu curto, trabalho bastante tempo. Então, sem seguir nas minhas orientações, vai dar para a gente fazer umas coisas top. Vocês podem sempre me procurar aí lá na Facamp. Ok, então não, quero conversar com você. Às vezes aqui também a gente marca rapidinho uma coisa, não fica nada preso, entendeu? Vocês têm liberdade comigo aí de boa, né? Então a gente monta uns aulões assim para dar as notícias gerais e depois o pessoal vai me procurando, procura em sala, marca, a gente troca ideia no WhatsApp, vai vendo, vai apresentando, entendeu? Não tem tempo ruim comigo, não. A gente faz um negócio legal. Certo? Mais perguntas? Pessoal, quem não tiver mais nenhuma pergunta, eu passei os dados gerais. Dá uma olhada nesses materiais que eu coloquei aqui, já disponibilizei, né? Na proposta de projeto de pesquisa, já eu vou colocar lá para vocês entregarem, para vocês escreverem, deixarem bonitinho o que cada um está fazendo, tá? Aí coloca a proposta que vocês querem, tudo certinho, e a gente vai fazer. É só seguir isso daqui, né? Então, que eu vou fazer? Eu vou dar um prazo para a gente fazer introdução e revisão, materiais e métodos, tudo isso daí, né? O que vocês vão focar nesse primeiro momento? Vocês vão focar em resumo e introdução. Essas duas coisas.
vocês vão focar em resumo, introdução e mostrar para mim. É claro, na introdução já vai ter as referências biográficas, né? Porque você vai pesquisar os artigos científicos, então o que você for usar na introdução, você já vai colocando aqui em referências. Então é focar agora, resumo e introdução. Certo? Aí, quem não tiver mais dúvida, pode encerrar por aqui. Quem tiver alguma dúvida, quiser conversar mais um pouquinho, eu fico aqui para conversar. Beleza? Bom final de semana, pessoal. Valeu, Caetano. Um abraço. Valeu, Abraço. Caetano. Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor.